do Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo o vosso entendimento, vos cumprimenta nessa manhã belíssima, seu irmão em Cristo Jesus, evangelista Carlos. Amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, estou eu mais uma vez mais aqui para ministrar uma palavra de Deus aos vossos corações. Palavra essa fiel, palavra essa digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele veio sobre essa terra para salvar os pecadores da condenação futura. Você que, quem sabe, se encontra andando para um lado, para o outro, quem sabe sem expectativa da vossa salvação, ouça a palavra de Deus nesta manhã. Essa palavra que vai ser pregoada nesta manhã, essa palavra pode transformar a tua vida. Quem sabe você já andou para um lado, para o outro, buscando solução para os problemas da tua vida. Quem sabe você andou para um lado, para o outro, procurando, quem sabe, melhorar a sua vida, quem sabe transformar a tua vida, mas o único que pode transformar a vida do homem, a vida da mulher, é Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode transformar a vida do homem e da mulher, somente aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Livro de Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1 em diante. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1 em diante. O título do texto vem falar: a salvação é pela graça. Louvado seja Deus. O título do texto vem falar: a salvação é pela graça. Acompanhem todos comigo, amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, a leitura das Escrituras Sagradas, onde vem nos dizer: vós vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andava nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eras por natureza filho da ira, como em outro tempo também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Louvado seja Deus. Oremos a Deus para que Deus venha falar conosco nesta manhã. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, mais uma vez mais, meu Deus e meu Pai, eu entro diante da Tua presença, ó Pai, com temor e tremor no meu coração, ó Pai. Meu Deus, todavia, Senhor, que não seja eu falando de mim mesmo, ó Pai, mas que Teu Santo Espírito, ó Deus, venha ministrar, ó Deus, através do Teu servo, ó Pai. Tenha de misericórdia, meu Deus, dessas vidas, dessas almas, ó Pai, que estão andando, ó Deus, sem destino, ó Pai, ou quem sabe, sem um porto seguro, ó Deus. Revela, ó Pai, o mistério da Tua palavra, Senhor. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eis aí a palavra de Deus. Amados irmãos ouvintes que aqui se encontram, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja que se encontrava em Éfeso. O apóstolo Paulo estava dizendo que outrora eu e você
andava segundo o curso deste mundo, andava seguindo os desejos da nossa carne. Mas Deus, que é rico em misericórdia, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, não para que condenasse o homem, não para que condenasse a mulher, mas para que todos nós viessem se salvar. A Bíblia diz que a salvação, ela é dom gratuito de Deus, para que ninguém venha se vangloriar. A salvação, quem sabe, ela não é por obras, mas a salvação é pela fé e pela graça que está em Jesus Cristo de Nazaré. Podemos ver que a cada dia que passa, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, dia por dia. Segundo a Bíblia Sagrada, vem dizer que o homem mau e enganador vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas eu tenho que alertar vocês do perigo iminente que é andar neste mundo para um lado para o outro sem Jesus Cristo de Nazaré, porque a tendência deste mundo futuramente é piorar. E é necessário tanto o homem como a mulher fazer um concerto com Jesus de Nazaré, entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você, para hoje nós pudéssemos ter a nossa salvação. A salvação da humanidade está em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida aqui na terra, a nossa vida, ela passa muito rápido. Hoje, quem sabe, você tem 30 anos, 40 anos. Outra hora você era novo, você corria, você brincava. A cada dia que passa, mais os dias estão te empurrando, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Mas Deus, ele não obriga nem o homem e nem a mulher a servir ele, não, porque nem por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo Espírito Santo, que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta do coração e bato. Jesus, ele disse ainda mais, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele está batendo na porta de muitos corações nesta manhã, mas tem pessoas que muitas das vezes ouvem a palavra de Jesus de mau grado, pessoas que quem sabe endurece o coração, pessoas que quem sabe tampa os ouvidos e não deixa a palavra de Jesus entrar no seu coração para transformar, quem sabe, você de dentro para fora numa nova criatura, cidadão do céu. O espírito da potestade do ar, ele tem atuado em muitas vidas. Porque a cada dia que passa, nós temos que entender que o adversário, ele tem influenciado o ser humano aos vícios, tem influenciado a humanidade se levantar contra Deus pelo intermédio das suas obras. Mas o mesmo apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que Deus, ele é rico em misericórdia. Deus, ele está pronto para perdoar o homem. Deus, ele está pronto para perdoar a mulher. A Bíblia diz que ainda que nossos pecados, ele seja vermelho como o carmesim, eles serão branco como a neve. Ainda que nossos pecados seja até mesmo vermelho como a escarlate, eles serão branco como a neve. Deus está dizendo que ainda que você outrora pecou desenfreadamente, ainda que você outrora fez tanta coisa errada, matou, roubou, traiu, se prostituiu, os teus pecados, quem sabe, está vermelho como carmesim, mas Deus está pronto para te purificar
de todos os teus pecados, para que você venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Glória. Glória, Jesus. Amados irmãos ouvintes, podemos ver do jeito que está esse mundo, a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia Sagrada vem dizer, no livro de Mateus, capítulo 24, os sinais que antecederiam da volta de Jesus. Glória, Jesus. Rumores de guerra, terremoto em vários lugares. E a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muito se esfriou. Está vendo que o fim está se aproximando? Tantos terremotos nos países de fora, tantos terremotos assolando países, destruindo casas, pessoas, guerra não podemos ver. Lá bem atrás aqui, né? As enfermidades a cada dia tem, quem sabe, Pô, essa caixinha é uma benção. alastrado neste mundo, assolado neste mundo. É tempo do ser humano se voltar a Deus. É tempo do ser humano entregar a sua vida a Deus, Aleluia. antes que seja tarde demais. Glória a Deus. Hoje você tem chance de entregar a tua vida a Jesus. Tantas pessoas que já partiram dessa terra, Glória a Deus. tantas pessoas que quem sabe até mesmo perderam a sua salvação por prazeres momentâneos. Glória a Deus. Aleluia. Esses prazeres que muitas das vezes traz uma alegria na sua carne, é o mesmo prazer que amanhã, se você não se arrepender, vai fazer a tua alma sofrer no fogo eterno, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. A Bíblia diz que no inferno haverá choro, pranto e ranger de dente. Aleluia. Glória a Deus. A tendência é piorar. O ser humano ele está procurando, quem sabe, ver se vai melhorar neste mundo, se vai, quem sabe, vai ter alguma coisa boa daqui para frente. A tendência é piorar daqui para frente. Por quê? Felizmente a humanidade, ela virou as costas para Deus. Glória a Jesus. O ser humano virou as costas para Deus. Deus ele veio usar o profeta Jeremias, disse: Jeremias, o povo, ele não viraram o rosto para mim, mas viraram as costas para mim, diz o Senhor. Imaginou? A humanidade se esqueceu de Deus. A humanidade virou as costas para Deus. Por isso que nós vemos tanto sofrimento que há neste mundo, tantas tragédias que há neste mundo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso 13, que a terra se encheu de violência por causa da humanidade. Vou repetir. Gênesis capítulo 6, verso 13, a terra se encheu de violência por causa da humanidade. Glória a Deus. Está vendo tanto de tragédia que está tendo? Não está tendo amor mais por ninguém. Pessoas caçando o meio de matar umas às outras. Pessoas tirando a vida do seu próximo. Pessoas que, quem sabe, maquinando mal em seu coração contra a vida do seu próximo. Pessoas que, quem sabe, não buscaram o caminho de paz. Pelo contrário, buscaram o caminho da maldade. Glória a Jesus. O caminho da violência. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12: há caminhos ao homem que parece ser bom e reto, mas no final deles são caminho de morte. A pergunta que eu faço nesta manhã para vocês, ouvintes da palavra de Deus: qual caminho você está trilhando nessa terra? Os teus pés estão trilhando qual caminho? Os teus pés estão te levando para qual caminho? O caminho de paz ou o caminho de morte? Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, verso 23, que Deus tem prazer na morte do ímpio. Glória a Deus.
Vou repetir. Livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte da mulher e do homem que anda longe dos seus caminhos. Sabe por quê? Porque Deus bem sabe que aquelas pessoas que morrem sem obedecer a sua palavra, sem andar em seus caminhos, essas pessoas vão perecer sem salvação. Glória a Deus. A palavra de Deus está se cumprindo, meus amados. É tempo do ser humano se voltar a Deus. É tempo do ser humano se consertar diante de Deus. É tempo de você entregar a tua vida a Jesus. Que a graça salvadora chegou para todos vocês nesta manhã. Glória a Jesus. Graças a Deus. É de graça a salvação. A porta da graça ainda está aberta, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus não voltar, a porta da graça ainda está aberta para o pecador se arrepender e aceitar Jesus em sua vida. Glória a Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada vem dizer em João 3,19, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas o ser humano amou mais as trevas do que a luz, e não veio para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Glória a Deus. A Bíblia diz: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Glória a Jesus. A melhor decisão que o homem deve fazer na terra, quem sabe, né, de procurar um emprego bom, ou escolher um carro do ano, não. A melhor decisão que você deve tomar em sua vida é aceitar Jesus em tua vida como o único, suficiente Salvador, diz o Senhor nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A violência nessa terra tem aumentado. Glória a Deus. A Bíblia diz em João 10,10, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenha vida e tenha vida e tenha com abundância. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Jesus te ama e quer te salvar, pecador. Aleluia. Não espera a morte vir bater na tua porta para você aceitar Jesus, que vai ser tarde demais. Vocês não estão vendo aí não, aí fora no mundo, tanta destruição que o diabo tem feito nessa terra. Pai matando filho, filho matando pai. A Argentina agora legalizou até o aborto. O mundo vai de mal a pior dia após dia. Tiago vem dizer que a nossa vida passa muito rápido nessa terra. A minha vida, a tua vida, pecadora, passa muito rápido. Embora seja que você faz tanto plano, que quem sabe vai viajar no ano que vem, que quem sabe no mês que vem vai passear, vai viajar. O dia de amanhã pertence somente a Deus. Nosso tempo na terra está acabando. A qualquer momento nós vamos partir dessa terra, ou com Jesus, ou sem Jesus. Imaginou? Quantas pessoas que estão descendo a sepultura sem Jesus? Quantas pessoas que estão perdendo a sua salvação por prazeres momentâneos? Esses prazeres vão passar, esses prazeres vão ficar. Mas o apóstolo João vem dizer: aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para todo sempre. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vem dizer em Romanos 14, Glória a Deus. Paulo vem dizer que não sabe como é estar perdido e ser encontrado. Por quê? Porque todos nós outrora estava perdido, andando sem direção, não tinha um caminho seguro. Aí Paulo disse:
mas foi encontrado pelo Senhor Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Graças a Deus. Uma luz brilhou do céu, que é Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele faz um convite a vocês nesta manhã. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Está chamando todo mundo ao arrependimento. Vinde a mim todo mundo, todos vocês que estão cansados. Irmãos, o índice de suicídio tem aumentado dia após dia. Nas estradas, acidentes, pessoas morrendo no meio das ferragens, ônibus pegando fogo nas estradas com pessoas dentro, aviões caindo. O fim chegou. O fim está se aproximando dia por dia. Vem para Jesus, pecador. Que Deus está dizendo em Lucas capítulo 2, verso 20. Jesus está dizendo que tem muitas pessoas que comem, bebem, folga, regala-te. Aí Jesus disse: louco. Jesus fala assim: é essa noite, nesse dia não, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem será que você tem preparado a tua alma? Glória a Deus. Vocês têm preparado a alma de vocês para quem, pecador? Porque a nossa vida na terra, ela é como vapor, é como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois some. Essa é a minha vida, essa é a tua vida sobre a terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode observar para você ver. As pessoas que estão distantes dos caminhos de Jesus, a vida dele é mais curta do que aqueles que servem a Deus. Raramente você vê um crente morrendo. Pode acontecer? Pode. Raramente você vê um crente morrendo de bala perdida, tiro, facada. Raramente. Infarte. Mas nas redes sociais você vê morte por cima de morte. Por quê? É pessoas que não obedecem a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 6, 23: o salário do pecado, ele é a morte. Glória a Deus. Mas o dom Aleluia, gratuito glória a de Deus é a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus te ama e quer te salvar, pecador. Quem sabe você fala: pregador, eu já fiz tanta coisa errada, já fumei, já bebi, já traí, já matei. Jesus quer te salvar e te perdoa mesmo assim. Porque segundo a Bíblia Sagrada, vem dizer em Atos capítulo 17, verso 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem e da mulher, mas anuncia em todos os lugares a todos os homens que se arrependam dos seus pecados, que se arrependam dos seus maus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. As pessoas que já partiram dessa terra sem Jesus não tem salvação mais. Glória a Deus. Mas você tem chance. Você ainda está respirando, tem fôlego de vida. Confessa Jesus na tua vida. Confessa o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da tua alma. Jesus, ele está dizendo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. Glória a Deus. Oh, meus amados, outra hora também nós andávamos segundo o curso deste mundo. Outra hora também nós não conhecíamos Jesus. Outra hora também nós estávamos escravizados, presos, acorrentados pelo adversário das nossas almas. Eu entendo muito bem o que vocês
muitas das vezes passa, porque nós já passou por isso também. Nós já trilhou também esses caminhos que muitos têm trilhado longe de Jesus. A alma do ser humano, ela sente uma tristeza. Verdade. Glória a Deus. A tua alma sente um vazio, Glória a Deus. que só quem preenche é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que você procure a felicidade nos vícios, não encontra. A tua alma está dizendo: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. A tua alma, pecador, que está dentro do corpo mortal seu, ela quer Jesus, ela sente falta de Jesus. Até mesmo quando você está ouvindo a voz de Jesus saindo da minha boca, a tua alma que está dentro do teu corpo, ela sente, ela ouve a voz do Criador. A tua alma quer Jesus, a tua alma sente falta de Jesus. Glória a Deus. Você chega na tua casa, deita a tua cabeça no travesseiro, e a tua alma está dizendo: eu ainda quero Jesus. Cadê Jesus? Quero dizer para vocês nesta manhã: Jesus ama vocês. Jesus está pronto para te perdoar. Ele está dizendo em Provérbios capítulo 28, que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. Mas aquele que encobre as transgressões, o seu pecado nunca prosperará, diz o Senhor. Confessa os teus pecados, confessa: Jesus, eu errei, Jesus, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, Jesus, eu me arrependo, eu confesso e eu te aceito em minha vida, Jesus. Deus está falando conosco nesta manhã. Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta manhã. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, verso 7: quando ouvi a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quando ouvi a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, meus amados. Quem sabe você diz assim: o meu pai já morreu, pregador, a minha avó já morreu, uma filha minha, um filho meu já morreu. É isso. Um dia também eu não vou estar aqui pregando também, não. Um dia também eu vou partir dessa terra. A morte vai chegar para mim também. Mas para aqueles que estão em Cristo, não é morte, mas vida eterna ao lado de Jesus no céu. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Então vem para Jesus. Glória a Jesus. Jesus está de braços abertos. Se você vir para Ele, Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar, Ele vai te perdoar. Jesus! E nenhuma condenação vai estar sobre você quando você entregar a tua vida a Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cada dia que passa, cada noite que passa, o diabo tem matado milhares e milhares de pessoas. Observa meia-noite, no Brasil e no mundo, o rastro de destruição que o diabo deixa na vida de milhares. Por isso que o apóstolo Pedro vem dizer em 1 Pedro capítulo 5, verso 8: seja sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo, bramando, como um leão buscando a quem possa tragar, engolir vivo. Cuidado com tua salvação, pecador. Glória a Jesus. Cuidado
do culto à salvação. Tem pessoas que pensam assim: não, pregador, morrer acabou, morrer vai descansar mesmo sem obedecer a Deus. Se morresse acabou, por que Jesus vinha? Seria pregado na cruz do Calvário e derramar seu sangue e morrer por mim e por você, se um dia todos nós ia morrer mesmo. Ele veio para nos salvar. Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós da condenação futura, se nós não atentar por tão grande salvação, a qual nos foi nos dada, salvação essa que está em Jesus de Nazaré. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Como você vai escapar da condenação futura que está para vir na tua vida logo, logo, se você partir sem Jesus? Se você não atentar por tão grande salvação a qual Jesus nos deu. Glória a Jesus. Igualmente eu gosto de falar, esse mundo é um mundo de sofrimento. Esse mundo caído pelo pecado é um mundo de sofrimento. É um mundo que faz as pessoas sofrer. Os hospitais lotados de gente doente. E as enfermidades, a cada dia assolando a humanidade. A enfermidade a cada dia destruindo mais e mais o ser humano. Meus amados, não espera a morte vir bater na tua porta antes que você tenha aceitado Jesus. É triste ver o mundo assim sofrendo. É triste. Imagina a dor de Deus vendo as pessoas sofrendo desse tanto. É triste. Quando eu vejo pessoas descendo na sepultura, pessoas morrem dali, morrem de cá, eu falo: meu Deus, como eu poderia, quem sabe, se eu pudesse pregar para as pessoas tudo do mundo e aceitar Jesus para morar no céu, era bom. Pessoas perdendo a sua salvação dia após dia. A Bíblia diz que quem não crê em Jesus já está condenado. Tem pessoas que elas já se entregaram a si mesmo. Tipo assim, a minha vida já está aqui, eu estou só esperando a morte, eu nem tenho expectativa mais de nada não. Tem pessoas que largou, quem sabe, tem mães que largou seus filhos, suas filhas, e foi para o mundo, os vícios. Deixa o pai, deixa a mãe, deixa o filho, deixa o emprego, perdeu tudo. Mas Jesus pode restaurar a tua vida. E a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor nesta manhã. Aleluia, glória a Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A tua alma está chorando dentro do teu corpo. A tua alma está triste, meus amados. Eu sinto aqui dentro do meu coração a tristeza e a dor de Deus por vocês. Porque Jesus está falando, quando alguém ouvir vocês que está pregando a minha palavra, está ouvindo, é a mim, Jesus, e o Pai também. Então é Jesus que está falando com vocês. É Jesus que está usando a minha boca para falar com vocês. Glória. Jesus te ama, meus amados. Venha para Jesus. Vem para Jesus. Glória. Confessa: Jesus, eu te aceito. Eu quero Jesus em minha vida. Meu irmão, pode fazer uma ligação aí? Eu quero Jesus em minha vida. Tá gravando? Vem para Jesus, meus amados. Jesus está de braços abertos. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor está estendida. Você começa a ler a Bíblia, começa a meditar nas passagens bíblicas, você vê o tanto de amor que Deus tem para o homem e para a mulher. Glória a Deus.
É muito amor. O profeta Jeremias vem dizer: as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova dia após dia. Deus chegou ao ponto de amar nós de tal maneira que enviou Jesus, o único filho que tinha, para morrer morte de cruz por mim, por você. Olha o amor de Deus aí. Glória a Deus. Eu posso ser sincero para vocês, até mesmo nós que estamos nos caminhos de Jesus, a proteção de Jesus, muitas das vezes até nós tememos andar, quem sabe meia-noite nas ruas dessa aqui, 1h da manhã, até nós mesmos tememos nos caminhos de Deus. Por quê? O diabo e os demônios estão aí por todos os lados, esperando um vacilo, esperando uma brecha para ele vir ceifar a tua alma. Perigoso. Eu olho assim de noite e eu falo: esse mundo está perigoso. Imagina muitas pessoas que estão longe de Jesus, longe dos caminhos de Jesus. A qualquer momento o inimigo pode vir ceifar essas vidas. Na madrugada, muitas das vezes tem uma pessoa dormindo, pessoas cruel, chega ali, joga fogo na pessoa ali dormindo, morreu. Diabo veio para destruir o ser humano. Oh, meus amados, nossa vida ela passa muito rápido nessa terra. Nossos dias estão contados por Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia. A Bíblia diz que ainda que muitas pessoas têm por tardio a volta do Senhor, é porque o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pessoa se perca, mas antes todas as pessoas venham chegar o pleno conhecimento da palavra de Deus para a salvação da sua alma. Você está pensando que Deus ele se alegra com a morte do pecador? Se alegra não. Por quê? Porque Deus sabe para onde ele vai. Lugar de sofrimento e tormento eterno. Por isso que Deus ele procura, ele caça de diversos jeitos, de diversas maneiras, para salvar o pecador, para salvar a tua vida. Se você quiser ouvir a palavra aí, Senhor. Eu só quero passagem para me ajuda com a passagem para mim ir embora para casa. Jesus te ama e nós amamos vocês Deus tem também. uma palavra pro seu coração. Eu tenho. Entendeu? O apóstolo Paulo disse em Efésios 6 que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principado, potestade. Nossa luta não é contra o ser humano de carne. Isso, nós estamos. Nossa luta é contra os principados que têm destruído o ser humano. Carlos Henrique, nós vamos orar por ti. Amém? Se você quiser ouvir a palavra de Deus, depois nós resolvemos isso aí. Tá bom? Ajuda a vir lá para Leste para fazer investigação. Então, isso daí a gente só pode. Ainda esse ano vai descer muitas pessoas à sepultura, viu? Vai ter certeza. É triste o que eu vou dizer. A Bíblia diz em Provérbios: o inferno está com a boca aberta, ó. O inferno está com a boca aberta e pessoas todos os dias, ó, caindo lá, ó. E o inferno não se sacia. O escritor está dizendo: o inferno não enche. Do tempo de Adão e Eva, o primeiro casal, até hoje, milhares de pessoas desceu ao inferno condenado. Porque não deu crédito na palavra de Deus, não deu crédito nos mandamentos de Deus. O apóstolo João vem dizer: os mandamentos de Deus não são pesados. Nos olhos da fé, nós podemos observar a alma que está dentro do corpo do ser humano. A alma anda cansada. A alma anda cansada para um lado, para o outro. É o que Jesus ele disse para a mulher samaritana. Em João capítulo 4 em diante. Jesus fala para a mulher samaritana: a água que eu te der, Jesus dizendo, de dentro de você vai fluir
um manancial de águas vivas e jorrará para a vida eterna. Jesus quer trazer essa água para você, que é Ele. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Trazer essa água para a tua alma, para trazer um refrigério para a tua alma. É, Jesus. Os amados, vocês já sofreram tanto neste mundo. Já sofreram. Já curtiram, já fez, já aconteceu, mas vocês viram que isso não traz benefício para a tua vida, não traz alegria mais para a tua vida, não. Quem sabe você fala, irmão, eu já trilhei esse caminho dos vícios 30 anos, 40 anos, 70 anos. A pergunta é: o que você encontrou de bom nesses caminhos? Nada. Pelo contrário, perdeu tudo. Glória a Jesus. O adversário. Aleluia. A esperança para a tua alma nesta manhã. Glória. Jesus, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido da casa de Deus. Glória. Lucas capítulo 19, verso 10. Jesus, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido da casa de Deus. Jesus te ama muito. Meus amados, é tempo de você dizer assim: daqui para frente, vou fazer igualmente o filho pródigo. Glória. Ele fala assim, ó, o filho pródigo saiu da casa do pai, sofreu, padeceu, mas chegou um ponto que o filho pródigo disse: e levantar-me-ei, irei para a casa de meu pai, de onde eu saí. Amém. O filho pródigo também, ele estava na casa de Deus, estava na casa do pai, e disse: eu vou sair, vou para o mundo, porque eu vou ver o que tem no mundo melhor do que a casa de Deus, a casa do pai. Ele foi. O pai falou: então vai, você deu o livre-arbítrio. Sofreu, padeceu, gastou tudo que tinha. A Bíblia diz que onde o filho pródigo estava, naquela cidade teve uma grande fome, e ele desejou, quem sabe, trabalhar para um daqueles cidadãos, e foi apacentar porcos. Glória. Querendo comer, quem sabe, da ração dos porcos. Olha o estado que ele estava, para você ver. Estava na miséria, estava no fundo do poço, estava afundado no lamaçal de pecado. Ele ergueu os olhos para o céu e disse: levantar-me-ei, irei para a casa de meu pai. Eu vou para a casa de Deus, eu vou para a casa do Senhor. Glória. Ele foi. E quando o pai viu ele, o pai correu, abraçou ele, beijou ele, falou: meu filho, eu pensei que você estava morto, mas reviveu meu filho. Glória. O meu filho está vivo. Vai, Jesus Cristo, vem cá. O amor de Deus aí, está vendo? Ali é Deus mostrando o amor que Ele tem por mim e por você. Deus está dizendo assim: vem, meu filho, você que desviou, vem. Porque se você vir, eu vou correr até seu encontro, vou te abraçar, vou te beijar, e Deus está dizendo: vou te perdoar. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Deus abraçou seu filho que voltou para sua casa. A esperança para a tua alma. Glória a Deus. Volte para a casa de Deus, onde você estava outrora. Quem sabe você cantava na presença de Deus, louvava na presença de Deus, era usado pelo Espírito Santo, tinha os dons. Vem novamente.
que Ele vai renovar as tuas forças, e os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão bem alto como águia, correrão, não cansarão, andarão e não desfalecerão, diz o Senhor. Glória a Deus. Quase encerrando a pregação. Eu vim de São Gotardo, Minas Gerais. Cheguei aqui ontem de viagem para trazer essa palavra para vocês nesta manhã. Glória a Deus. São Gotardo, Minas Gerais, 12 horas de viagem para pregar a palavra para vocês. De graça. Não sou pastor, não cobro para pregar. Sou só um pequeno servo de Jesus. Realmente João Batista, uma voz que clama na terra. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus falou, avisa esse povo. Se eu parar, quem sabe, os 5 dias de pregar, os 7 dias, Deus já começa a me incomodar. Vai pregar a minha palavra, meu servo, porque eu te escolhi para essa vocação. Prega a minha palavra. Glória a Deus. Mandou. É uma ordem. Que o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Glória a Jesus. Sou sincero com vocês. É de cortar o coração. Deus, olhando, quem sabe, dentro de nós, olhando para vocês, no olhar de vocês, triste, abatido é triste. O adversário tem acorrentado muitos no mundo espiritual. Vocês estão vendo o mundo físico aqui? Pessoas andando para um lado para o outro. No mundo espiritual, milhares de pessoas estão todas acorrentadas. A pessoa quer se ver a Jesus, o mal acorrenta a pessoa e puxa a pessoa. Estão sem força. Não tem força. Glória a Deus, aleluia. Mas, a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Ele pode te libertar, Jesus. Libertar vocês nesta manhã. Vocês aqui, ó, todo mundo, quem sabe, eu já teve, eu tenho família. Família, meus amados. Deus fica triste de ver vocês desse jeito. Eu fico triste de ver vocês desse jeito. Quem sabe o pai ou a mãe de vocês vê vocês assim nessa situação, fica triste também. Daqui a pouquinho eu estou indo embora. E logo, daqui um dia eu vou viajar e vou embora novamente para minha cidade, se Deus quiser. O meu irmão também, uma certa feita, ele veio comigo também de São Gotardo para pregar aqui. Primeira vez quando ele veio, depois que ele voltou, ele falou para meus irmãos: o sofrimento é grande daquelas pessoas, meus amigos. Sofrimento grande. Tem pessoas que passam aí, vê vocês e falam assim, ó, esse aqui eu não dou nada por ele, aquele ali eu não dou nada por ele. Não importa a opinião dessas pessoas não, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser polícia, pode ser quem que for, não importa com essa opinião deles que eles falam ou deixam de falar não. O importante é o que Deus fala e o que Deus acha de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus pega os pequenos que estão lá no polo Mercúrio e faz assentar lá dos príncipes do seu povo. Esse é Deus. Aí quando Deus te pega de lá que ninguém dava nada, te pisava, te chutava, Deus te exalta e te transforma num missionário, numa missionária. Você passa na rua cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus. Aí aqueles mesmo que não davam nada, você está mudado, não está? Tô. E você não era aquele, você não era aquele. Eu não dava nada por você. Deus me escolheu. Ele pega os pequenos e confunde os grandes que não são para confundir os que são. Esse é Deus. O apóstolo Pedro, onde disse o apóstolo Pedro, jogava suas redes no mar, pegava peixe, não sabia ler, analfabeto. Jesus falou: vem, deixa as redes, que eu te farei pescadores de homem.
Mas eu não sei ler, Jesus. Jesus fala, é esse que eu escolho e capacito para mostrar para o mundo que eu sou Deus. Glória a Jesus. Deus não depende da opinião do homem, que é opinião de autoridade. Eu não depende disso, não. Deus falou para Saulo de Tarso: esse é para mim o vaso escolhido para levar meu evangelho sobre os 4 cantos da terra. Esse é para mim o vaso escolhido, disse o Senhor Jesus. Ele escolhe o que ele quer. Saulo era um assassino, matava os cristãos. Jesus falou, é esse que eu vou salvar e vou usar também. Mateus, que era um cobrador de impostos, Jesus, é esse que eu vou usar também. Tem pessoas que você olhar com esses aí, não tem jeito não. Ao ponto que quando Jesus estava na casa ali, quem sabe de Zaqueu, Jesus estava na casa de Zaqueu, aquela multidão chegou e falou, não tem condição. Essa aí é Jesus, está comendo na casa de um publicano, um pecador. Jesus falou, Zaqueu, a salvação chegou na tua casa. A salvação chegou para você, Zaqueu. Porque esse também é filho de Abraão. Esse que Jesus escolhe. Vem para Jesus, meus amados, que eu vou encerrar agora. Vem para Jesus. Jesus ama todos vocês que estão aqui, meus amados. O que eu posso é pregar para vocês, o que eu posso é evangelizar vocês, o que eu posso é orar para vocês, o que eu posso é, quem sabe, levar vocês para a igreja. É isso que eu posso. Mas o único que pode te libertar, te transformar, é Jesus de Nazaré. Mas você vai ter que dar um passo para Jesus. Você tem que chegar e falar no seu coração, Jesus, me dá força, Jesus. Me dá força, Jesus. Já está quase terminando. Aleluia, glória a Deus. Já está quase terminando a pregação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Tem como dar uma pequena palavra, não? Oi? Tem como dar uma pequena palavra? Sim. É que a gente está terminando aqui. Eu também, eu estava neste mundo tá quase sofrendo, meus acabando, amores. e a gente está na casca aqui da pilha. Jesus foi, me trouxe, me Terminar, vamos ver que hora capacitou, que ele vai terminar aí. moldou como um vaso nas suas mãos, porque Ele é o no santuário olheiro. orando junto pra hoje. É? Eu oro no santuário, né? Ah, sim. Ele pega a pessoa e começa a moldar como vaso, ó. Começa a lapidar até parecer bem diante dos seus olhos. Fala, está lapidado agora o vaso, está moldado. Agora eu vou encher do meu poder, vou encher do meu Espírito Santo, vou encher da unção do